meu povo, quem gosta de aviação, mas não sabe como é que acontece os bastidores e acham que todas as aeronaves que são produzidas são o maior sucesso na aviação, eu vou trazer aqui para vocês as 10 aeronaves que floparam, que não deram muito certo aí na aviação comercial de passageiros no mundo afora. Então tem até avião grande famoso aí que flopou, né, que não deu muito certo aí nos céus mundo afora. Então eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês. Então se você não é inscrito aqui no Hangar Calef, já aproveita para se inscrever, já deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo aí com a galera e bora lá parar de enrolação e ver quais são os 10 aviões da aviação comercial que floparam, que não deram muito certo, que a gente achou que deu certo aí mundo afora. Então bora parar de enrolação e solta a vinheta. Pois é, pessoal, nós vamos trazer aqui nesse vídeo os 10 aviões que não deram lá muito certo na aviação comercial mundo afora e que não foram um sucesso muito grande de vendas para suas fabricantes e que até causaram prejuízos a essas fabricantes que acharam que iam vender milhares de aviões e venderam aí uma quantidade muito pequena que muitas vezes nem pagou o custo da fabricação e do projeto desses aviações. Então vamos trazer aqui nesse vídeo os maiores fracassos da aviação. Então nós vamos começar com ele, né? Com o Concorde, o primeiro avião supersônico. Na verdade está aí a briga entre o Concordix, né? O Tupolev também, que entrou na mesma época, mas o Concorde foi o mais conhecido. O Concorde também foi flopado, não deu muito certo aí na sua comercialização. Ele foi produzido aí de 65 até 79, encerrou suas operações em 2003 e ao todo só foram vendidos 14 unidades, basicamente para o consórcio entre a Air France e a British Airways, né? Então, mas por que o Concorde, como era um avião supersônico, super rápido, que fazia Charles de Gaulle na França até o Galeão no Rio de Janeiro em menos de 6 horas, mas por que ele deu tão errado? Primeiro, altíssimo consumo de combustível, que o bicho era um beberrão, né? Fora o custo de manutenção, que era muito grande. E ele tinha uma capacidade limitada de passageiros, que ia aí de 92 até 128 passageiros. Então era um avião que consumia muito, carregava pouca gente e as passagens eram muito caras, né? E fora que ele tinha várias restrições em relação ao boom supersônico, né? Que em áreas urbanas ele não podia usar a sua capacidade supersônica porque fazia muito barulho, e isso fez com que as companhias aéreas começassem a desistir. Mas assim, o ponto fatal dele foi um acidente fatal que aconteceu em 2000, né, que prejudicou a imagem aí do Concorde de forma absurda e aí piorou ainda mais a viabilidade econômica, e hoje não tem mais nenhum Concorde voando desde 2003, quando ele foi tirado de operações. Isso causou aí para a Aerospatiale BAC Concorde um prejuízo de mais de 2,8 bilhões de dólares. O segundo aí que deu prejuízo é um famosão, tá, gente? É um avião da Airbus, o maior avião de passageiros do mundo, que é o A380, né? Ele foi produzido aí entre 2003 e 2021. A Airbus esperava vender aí com todo o seu projeto, né, de desenvolvimento do A380, vender mais de 1.200 aeronaves, mas não passou de 251, vendeu muito pouco, foram só 251 unidades produzidas e entregues. E o fracasso do A380 aconteceu por quê? Ele chegou numa época muito tarde, onde os quadrimotores, como por exemplo o Boeing 747, já não estavam mais fazendo sucesso, porque existiam aviões bimotores, com 2 motores que faziam mais sucesso, tinham uma melhor performance e conseguiam fazer uma eficiência
muito melhor do que um quadrimotor, mesmo esse avião transportando muita gente. Então, o mercado determinou que aquele avião já não era mais viável para aquele momento, e a Airbus só vendeu aí 251 aviões. E fora que pouquíssimos aeroportos no mundo se adaptaram ou foram adaptados para receberem um avião daquele tamanho, de 2 andares, gigantesco, né, bem maior do que o 747, que os aeroportos já estavam habituados, tiveram que modificar a pista, tiveram que modificar área de embarque, fingers, uma série de coisas. Então não foram todos os aeroportos que se adaptaram a essa realidade. Ainda existe a A380 voando no Brasil, basicamente aí pela Emirates, pela British Airways, pela Singapore Airways, mas ele já está em processo de aposentadoria, e isso causou um prejuízo aí para a Airbus de mais de 25 bilhões com a produção do A380. Tá? Então todo mundo acha que ele é um avião super famoso, mas causou um prejuízo, fora a entrega que demorou, passou do tempo do projeto, teve um monte de problema, e a galera, quando descobriu, já estava tarde demais para manter um avião desse, né? E outro que flopou, que teve pouco sucesso, foi o DC-10 e, na sua sequência, o MD-11, né? Que o MD-11 é uma versão melhorada do DC-10, e o DC-10 não foi muito bem aceito aí. O DC-10 foi produzido aí de 68 até 1989, aí quando foi lá em 1998, ele se transformou em MD-11, né, sofreu uma fusão com a Boeing, né, e foi produzido aí de 1988 até 2000 como MD-11, foram produzidos aí do 386 DC-10 e foram só 200 MD-11 produzidos. Então isso daí foi um fracasso, tanto para McDonnell Douglas quanto para a Boeing depois da fusão, e o fracasso se decorreu por causa de quê? Né? Acidentes fatais na década de 70 com o DC-10, que afetou a reputação aí da McDonnell Douglas e do avião também. Então teve um monte de problema, um monte de deficiência no projeto do DC-10, porta de carga, controle de voo, tanto que eles tiveram que fazer uma adaptação para dar uma melhorada aí, e fizeram melhoras para transformar o DC-10 em MD-11, e ele teve uma forte concorrência aí de um outro avião também que flopou, que foi o Lockheed L-1011, e tinha também como forte concorrentes o Boeing 747 e o Boeing 767. Então ele não deu muito certo. Hoje o MD-11 até voa, tá? Só que não voa mais como passageiro, ele voa exclusivamente aí como aviões de carga, especialmente aí pela FedEx e pela UPS, né, como cargueiros. Como eu havia falado, né, o Lockheed L-1011 TriStar era um concorrente do DC-10 e do MD-11, mas ele também flopou, ele também não deu muito certo. Ele foi produzido aí de 68 até 1984, vendeu pouquíssimo, foram só 250 unidades, apesar de eu achar o TriStar um avião super bonito, super elegante, mas ele não teve sucesso, e o fracasso dele aconteceu porque ele teve um grande problema com os motores Rolls-Royce, né, o RB211, que isso inclusive quase causou fracasso, né, e a falência da Rolls-Royce por causa desses atrasos. Por causa disso, o governo da Inglaterra teve que injetar dinheiro na Rolls-Royce Aviation para poder mantê-la funcionando e ajudar na entrega dos TriStar, tá? E ele tinha uma concorrência grande também com o DC-10 e o MD-11, e fora que o TriStar, pelo fato de ser trijato, né, 3 motores, tinha um custo de manutenção muito grande. Hoje, o TriStar L-1011, ele foi da Lockheed, foi tirado da aviação comercial de passageiros, mas ele ainda tem algumas empresas cargueiras, né, que operam ele como aviões de transporte de carga e também em serviços militares, tanto que a Lockheed hoje não se dedica mais à produção de aviões comerciais, só mesmo à produção de aviões militares. O quinto colocado é o Jumbo. Por incrível que pareça, o sucesso que ele fez desde 1969 até 2022, vendendo milhares de unidades,
uma versão em específico do Boeing 747, que é o 747-8 Intercontinental, né, que foi produzido de 2005 até 2022, entregue em 2023 a sua última unidade como cargueiro. Foram produzidos aí só 155 unidades entre aviões de passageiros e de cargueiros, e em termos de passageiros, só 47 foram vendidos para essa finalidade. O resto tudo foi para transporte de carga. Então ele deu uma flopada aí em termos de aviões comerciais de passageiros. E o fracasso foi que o 747 já era um avião de projeto antigo, com 4 motores, que consumia muito, que para transportar passageiro, né, tem todo um custo. O custo de transporte de passageiro é muito maior do que o custo de transporte de cargas, então isso influencia bastante, tanto que ele vendeu bem mais como aviões de carga do que aviões de passageiros, né? Então, e fora que ele já vinha sofrendo uma concorrência interna dentro da própria Boeing com o 777, né, com o 777, e também sofria já concorrência direta com o da Airbus A350, fora que manter quatro motores gigantescos tinha um custo muito alto, e isso desanimava as operadoras de transporte aéreo de passageiro em manter o 747-8. Então hoje, basicamente, né, algumas unidades de passageiros, né, são operadas pela Lufthansa, pela Korean Air, né, e a maioria aí foi utilizada como cargueiro. Isso causou um prejuízo para a Boeing gigantesco de mais de 2 bilhões. O sexto, né, flopado que nós tivemos aí foi o British Aerospace BA-146, ou Avro RJ, né? Ele foi produzido aí de 83 até 2002, foram produzidos e entregues aí somente 387 unidades, e o fracasso dele aconteceu porque ele tinha uma manutenção muito complicada, né? Eram 4 motores num avião regional, né? Eram motores fracos, que eram ineficientes, consumiam muito, tinham um baixo alcance, uma performance ruim, e hoje praticamente pouquíssimas unidades são encontradas aí no mercado secundário de aviação, algumas para fretamento de passageiros, outros para carga, mas a maioria aí desses 387 unidades do Avro já foram retirados aí de mercado e não estão voando mais, tá? O outro, nós temos aí o que eu ouvi falar lá no início, que era o concorrente direto do Concorde, o Concordix, apelidado aí de forma pejorativa, que era o Tupolev Tu-144, né? Então ele era o concorrente direto do Concorde, era um avião supersônico, produzido aí na época da União Soviética. Ele foi produzido de 68 até 1983, foram vendidos e produzidos apenas 16 unidades, e por incrível que pareça, só um entrou em atividade de serviço regular por um curto período de tempo, que foi de 77 a 78, né? E o motivo do fracasso foi uma má qualidade na produção, tá? As peças não eram boas, não eram seguras, um consumo muito maior do que o do Concorde, né, da Aerospatiale. Então tinham problemas constantes, problemas mecânicos constantes. Teve um acidente horroroso no Paris Air Show em 1973, que isso afetou gravemente a imagem do Tupolev 144, mesmo ele sendo lançado pouco tempíssimo, questão de meses antes, entre a Tupolev e a Aerospatiale, então eles acabaram aí lançando antes, e hoje não tem também, igual o Concorde, nenhum avião do modelo Tupolev 144 em operações. O outro também foi o Sukhoi Superjet 100, né? Que ele, apesar de ser produzido desde 2008 até a data presente, né, foram entregues aí somente cerca de 200 unidades. Então ele deu uma flopada feia aí nesse período todo aí de quase 20 anos de produção, né? E o fracasso dele foi a confiabilidade, a dificuldade nas peças de reposição, uma falta de suporte muito grande do pós-venda, né, da Sukhoi
né, em relação à manutenção dessas aeronaves e uma baixa aceitação fora da Rússia, né? Ele é um avião russo e teve aí, por causa de várias sanções que a Rússia vem sofrendo, ele teve uma baixa aceitação aí lá na União Europeia, e hoje são pouquíssimas empresas aéreas que operam o Sukhoi, né? Então, principalmente aí são as empresas russas, como a Aeroflot e a Rossia, que operam esse avião. O nono dessa lista é o Boeing 717, que inicialmente foi um modelo da McDonnell Douglas, né? Ele era chamado inicialmente de MD-95, até que houve a fusão da McDonnell Douglas com a Boeing, e ele foi denominado aí como 717. Ele foi produzido de 98 até 2006 e só 156 unidades foram entregues, né? E o fracasso do Boeing 717 ou MD-95 foi porque ele já foi lançado numa época em que o mercado daquele modelo regional já estava saturado, já existiam modelos mais modernos como o Embraer, como o Bombardier. Então isso, o Embraer e a Bombardier geraram uma concorrência muito grande em cima do 717 ou MD-95, e teve também um fraco suporte técnico tanto da Boeing quanto da McDonnell Douglas em relação à manutenção, produção de peças do MD-95. E ele ainda opera, tá, gente? Ele é um avião que ainda opera voos regionais, principalmente aí pela Delta Airlines, pela Hawaii Airlines, pela Qantas Link também, que é uma empresa subsidiária da Qantas, que faz voos regionais, e ele já está entrando em processo de aposentadoria gradual. E outro que teve um grande fracasso também, que foi produzido entre 1998 e 92, foi o Dornier 328 Jet, né? Então eles é uma versão turbotop mais jet, né, da Dornier, que foram entregues e produzidos aí somente 110 unidades, e o fracasso foi que esse avião chegou numa época em que o mercado já estava muito inchado, a galera demorou muito a pensar nesse modelo de avião. Se ele tivesse sido lançado aí uns 10, 15 anos antes, talvez o Dornier 328 Jet tivesse alcançado o sucesso que a Dornier queria, mas ele deu uma flopada, não deu certo, e pelo falta do consumo dele, ele tem um alto custo por assento voado por milhagem, né, por milha. Então ele se torna meio que inviável, né, e não se torna atraente, né? Então hoje tem pouquíssimas unidades em operação desse modelo da Dornier, e mesmo com toda essa reviravolta, a Dornier aí pretende, através da Aerospace, relançar uma versão mais moderna aí desse avião. E só um bônus também, que eu até coloquei no post lá no Instagram, o A318 também foi um avião que não deu muito certo, né? Ele foi vendido mais ou menos aí 80 unidades, que estava esperado vender um monte, né? Ele faz parte aí da família A320, A318, 19, 20, 21, faz tudo parte da família A320, mas ele era um avião pequeno, com uma baixa capacidade de paciente, vamos lá o do enfermeiro falando paciente de novo para vocês, uma baixa capacidade de passageiro, um alcance pequeno, uma manutenção cara de motor, que não valia a pena. E hoje, basicamente, dos 80, somente 5 A380 operam voos aí com passageiros mundo afora. Então, era isso aí que eu queria trazer para vocês nesse vídeo hoje, falando sobre as flopagens da aviação comercial no mundo inteiro aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, não custa nada para você, é de graça e ajuda muito esse canal a crescer. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, que isso ajuda muito esse canal a crescer. Produzir um vídeo não é tão simples, a gente tem que preparar roteiro, a gente tem que estudar, a gente tem que botar a cara no vídeo, a gente tem que criar estratégias para fazer isso. Então, dá um trabalhão danado, então acho que já merece o seu like, a sua inscrição, e compartilhe esse vídeo aí com a galera que curte assuntos de aviação e curiosidades como essa sobre as flopagens dos aviões comerciais que não deram certo. Então, eu quero deixar para vocês um beijo no coração, um abraço de urso e fui! Valeu, galera!